Oi, o Sensações está começando agora. Hoje temos a presença de Adriana Calcanhoto, que está lançando o livro Haikai do Brasil. Haikai é um estilo de fazer poesia que tem origem no Japão. São textos curtos, escritos em 3 versos. No livro, a Adriana reuniu textos de grandes escritores brasileiros que também escreveram nesse estilo, como Manuel Bandeira, Drummond, Leminski, Mário Quintana, Érico Veríssimo. Enfim, e ela também contribui aí nesse estilo. Na área musical, Calcanhoto está viajando com o show Olhos de Onda. O repertório inclui poemas que ela musicou, canções dela gravadas por outros artistas, algumas músicas novas, como a que dá título ao show. Enfim, vamos falar com ela de literatura e de música. Aliás, esse programa hoje é quase um programa sobre literatura e com literatura, porque o nosso outro convidado é o desembargador José Geraldo da Fonseca. O desembargador tinha uma paixão antiga. Na infância ele tinha poucos livros disponíveis, o que o levou a valorizar e estimular nos outros o prazer da leitura. Para conseguir isso, ele passou a esquecer livros de propósito em meios de transporte. A ideia deu tão certo que se transformou numa biblioteca oficial que funciona na Estação das Barcas da Praça 15, no Rio de Janeiro. Vamos conversar com um dos mais experientes e premiados jornalistas do país, José Maria Mayrink. Nos anos 80, ele escreveu uma série de reportagens sobre a solidão na cidade de São Paulo. Textos que tiveram um impacto enorme na época e continuam atuais. Essas reportagens agora foram reunidas no livro Solidão, que traz relatos de cidadãos comuns, trabalhadores, presidiários, padres, um convite à reflexão sobre o que é a solidão de cada um. Temos uma presença interessantíssima de uma das maiores estrelas do nosso teatro, da TV e do cinema, Natália Timber, celebrando 60 anos de carreira. Ela ganhou um presente, uma biografia, Natália Timber, Momentos, escrita pelo amigo, ator e escritor Cacau Gino. A obra traz fotos, depoimentos de amigos, de colegas de profissão, muitos detalhes da trajetória da Natália no teatro, em todos os veículos que ela trabalha. E também os grandes personagens que ela construiu na carreira. Um dos grandes amigos e parceiros da Natália Timber no teatro foi o ator e diretor Sérgio Brito, que participou de momentos importantes da arte no Brasil. O Sérgio guardava na casa dele vários documentos, fotos, programas de espetáculos, aliás, quase tudo, né, que ele recolheu ao longo da vida. Um acervo que agora está disponível na internet, num site idealizado pela sobrinha do Sérgio Brito, a empresária Marília Brito. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Eu vou começar com a ideia de esquecer livros. Me é muito simpática essa ideia. Esquecer, assim, vou lendo e vou esquecendo. Eu uso sempre uma palavra, eu falo assim, eu deslembro, né? O que o Manuel de Barros gosta muito dessas mudanças, né? Então deslembro não é tão forte, é legal, né? Deslembro. Então eu deslembrava livro. Aí sempre, eu tinha muitos livros, muitos CDs, aí quando aquilo já ia passando, eu falei, não, vou arrumar um jeito útil de me desfazer disso. Então eu deslembrava. Aí nas barcas, eu moro em Niterói, e sempre pegando as barcas eu notava que quando uma embarcação atracava, vinha aquela tropa da limpeza. Aí comecei a pensar que eles poderiam recolher aquilo e levar para o setor de achados e perdidos ou jogar no lixo, que aí o propósito da ideia se perderia. Não, vou botar um bilhetinho. Não lembro os termos, mas era mais ou menos assim, eu não perdi esse livro, eu deixei aqui de propósito para que você o achasse. Leia, deixe no lugar seguro para que o outro tenha a mesma sorte e faça também com os seus CDs e livros o que eu estou fazendo aqui. Aí a ideia foi vingando, a gente perde o controle, eu não sei nem quantos livros e CDs eu deslembrei por aí. Mas um dia me ocorreu então de sugerir as barcas, falei, ó, para evitar que se perca, né, numa limpeza qualquer, eu mandei um e-mail para o Sérgio Murilo, que era o ouvidor das barcas, e a ideia foi muito bem recebida. Ele me chamou e falou, vamos conversar. A minha ideia original era fazer uma estante em cada embarcação. Mas o Sérgio me ponderou o seguinte, no horário normal, a biblioteca acaba sendo um atrativo, mas no horário de pico, vira um estorvo, porque o sujeito que já não tem o hábito de cultura, de ler, ele vai, o que essa estante está fazendo aqui no meu lugar? Então o efeito seria inverso. Aí ele
como eles estão montando um centro cultural ali, ele achou que a ideia ficaria mais viável assim. Então eles bolaram lá um grande livro que você abre como se fossem páginas, e aí as prateleiras se mostram, e a ideia é você deixar ali, deslembrar ali livros, CDs e tal, e pegar o que você quiser, sem nenhum controle, sem nada. Até falei pra Adriana, eu já comprei uns 3 CDs aqui, depois vou pedir um autógrafo dela, e o felizado que achar vai ter um CD autografado. É um prêmio para a biblioteca, o CD da Adriana. A ideia é essa, simples, uma forma de você dar um destino legal àquilo que já acaba sendo um problema para você em casa. A ideia vingou assim. E acho que vão replicar isso, e a ideia é essa mesmo. E você já encontrou alguém, posso chamar de você? Pô, deve. Você já encontrou alguém nas barcas lendo o livro que você nunca deslembrou? Seria o meu sonho. Né? Eu ia adorar. Dar um flagra assim, o cara lendo. Nunca aconteceu. Não sei, você perde o controle. Perde o controle mesmo. Mas eu adoraria, até mesmo saber, né, de alguém, pô, achei teu livro, li, passei pra frente, joguei fora, sei lá. Mas nunca aconteceu. Jogar fora, ninguém vai pegar pra jogar fora. Não é possível. Quer dizer, tudo é possível. Tudo é possível. Torcer pra que isso não aconteça. A ideia era essa, e tá vingando. Eu acho que a iniciativa da empresa, que é a empresa privada, ela não teria nem por que endossar uma iniciativa dessa. Achei legal, achei um desprendimento. Não tem custo nenhum, não tem interesse nenhum, meu principalmente. Eu compro as coisas, leio, passo para a criançada e depois eu deslembro. E a ideia é assim, simples, mas acho que vai ser legal. E você, quando era pequeno, você tinha poucos livros? Muito. A gente morava ali no interior, eu sou de Caraguatatuba, né, que é o litoral norte de São Paulo. Morava numa fazenda de plantação de bananas. Meu pai era bananeiro, era cortador de banana. Minha mãe, dona de casa. Então o nosso pedigree lá não era bom, você não tem uma raça assim apurada. A gente não tinha nada. Não tinha o hábito mesmo. Não, tinha o rádio, que era a mídia da época, televisão muito tempo depois a gente passou a ter alguma, e era a tradição oral, a mesma coisa de roça, né? O mais velho contando história, contando mentira, aquelas coisas assustadoras, quando a criançada não queria dormir. Eu lembro que a minha mãe contava uma história, tinha um passarinho que anos depois eu vim descobrir, eu tinha um ódio daquele passarinho, chamava Urutau. E quando a gente não queria dormir, a minha mãe falava assim, o Urutau vai te pegar. E ele tinha um canto sinistro. Anos depois, eu já garoto, um amigo meu que já morreu me mostrou assim numa folha que era o Urutau, desse tamaninho, mas que danado. Ele atormentou a minha infância toda. E as histórias iam passando assim, né? No pé do fogão não tinha luz elétrica, era rádio de pilha. Sentado ali enquanto a brasa alimentava aquele clarãozinho, a gente ouvia as histórias dos adultos. Quando eu passei a ter a possibilidade, o acesso aos livros, aí virou uma coisa compulsiva. Eu sempre falo, e é verdade, eu leio bula de remédio, receita de bolo, ponto cruz, se você me der, eu leio. Um dia vai servir para alguma coisa, né? E aí nessa compulsão também a profissão, eu fui redator de propaganda durante uns anos, depois entrei na magistratura, essa coisa estimula, né? Hoje o juiz que não lê, ele tá frito, ele tem que estar sempre antenado. E aí você vai juntando coisas. Chegou uma hora que eu falei, não, peraí, vou dar um fim nisso. Não me correu nunca de vender, entregar para sebo, nada disso. Eu falei, não, eu vou deslembrar de outra forma, e assim foi. Mas era uma infância sem nada, né? Mais rica, não é? De informações, de alucinações, aquelas coisas que eles contavam à noite, a gente demorava horas para dormir. Era muito legal, né? Era uma infância boa, não dói. A história, como criança, como adulto também gosta de ouvir história. O que a gente faz na vida é isso, ouvir história. Até hoje, menina, eu tenho 3 filhos, tenho uma de 23, um de 21 e um de 15. Toda noite é a bendita história. Aí eu invento. Eu sei que eles pegam no sono rapidinho, minha mulher também dorme, 5 segundos ela já empacota. Ih, menina, a minha mulher ela é do mal. Ela fala assim, Zé, me fala sobre as guerras púnicas. Como é que eu vou lembrar de guerras púnicas? Nem sei mais o que é isso. Aí eu invento, cara. O tempo pra mim sabe, como dizem que o tempo não passa, o tempo não passa, o passar do tempo é que conta, né?
Eu misturo tudo, épocas, heróis, eu faço uma salada, eu sei que é só pra dormir mesmo. Como ela dorme fácil também, você não precisa Mas eu acho que a minha voz deve ser tão chata que eles rapidinho desmaiam. E aí eu consigo dormir. Mas todo dia tem a bendita história. E você lê todo dia? Leio, até hoje. Eu acho que até aprendo por osmose. Você não vai me ver na rua sem um livrinho embaixo do braço. Às vezes eu passo meses sem abrir aquele pobre, porque eu leio compulsivamente 4, 5 ao mesmo tempo e não posso também, como digo, me deslembrar de ler a literatura técnica, que é o meu dia a dia, né? Eu leio muito, acho muito legal. Vou ler o Solidão do Zé Maria, não vi ainda, mas é legal. Não sabia desse perfil da Adriana de escritora e tal, eu sempre vi a Adriana como uma grande, bela cantora. Mas você vai fazer uma boa descoberta. Vou. Ela é multifacetada. Eu gosto do Haikai, eu gosto, eu acho legal. Muito bonito. E é uma preciosidade, porque o cara sintetizar uma ideia que atinge um monte de gente em 3 linhas não é pra qualquer um, né? Eu digo sempre. A síntese sempre é mais difícil. Eu não sou poeta, eu sou rabiscador de verso, então eu sei a dificuldade da Adriana. E você já publicou algum livro seu? Só jurídicos, né? Assim, nessa linha mais humana, vamos dizer assim, não. O jurídico eu tenho uns 3 publicados. E sobre o quê? Minha área é direito do trabalho, né? Então eu tenho um sobre doméstica, que é um terror para todo mundo. Por que um terror? Não, a legislação doméstica, essa relação doméstica. Porque a gente nunca entende direito, né? O Caetano tem uma frase que fala legal, que assim, a relação do patrão doméstico com a doméstica é tão tranquila como um inseto e um inseticida, né? É um negócio de amor e ódio. Eu sei disso, por isso que eu mexo nesse vespeiro. E tem outro também de sumaríssimo, que é uma lei específica que saiu. E fora as participações de outros livros, assim, jurídicos. Mas nessa linha, como a Adriana ousou, eu não tenho coragem ainda, um dia. Eu sou virginiano, né? Dizem que virginiano morre inédito. Então eu vou deixar para pós-mortem, não deixar no meu testamento. Por favor, 100 anos depois da minha morte, publique isso. Até lá todo mundo já que me odiava ou amava morreu, não vai ter problema. Porque juiz e desembargador sempre tá, né? Você fica refém. Tem sempre alguém que ganhou e alguém que perdeu, né? Cara, então tem sempre um amor e um ódio. Às vezes não dá pra empatar, né? Jogo empatado, a questão não dá. Então você nunca vai agradar todo mundo, né? Então, e os caras pegam, quando descobrem um pezinho, uma vez usei uma expressão, o sujeito lá recorreu e eu disse assim, seja pela impropriedade do rito, quer dizer, a forma como o cara escolheu para mim recorrer contra a minha sentença, seja pela pouqueza de argumentos, aí o cara se brabou com esse pouqueza. Onde é que eu falei, não tem pobreza, que é o ato do pobre, riqueza, beleza, porque não pode ter pouqueza, é a qualidade do pouco, tá muito pouco, sabe? E ele veio tirar satisfação comigo, eu não procurei no dicionário, eu falei, você não vai achar, faz como Guimarães Rosa, Graciliano, pega um cavalo, uma cadernetinha, vai pro campo. Cria, a língua é viva, né? Pouqueza, eu fiquei conhecido como Anjos Pouqueza, ali virou Pouqueza. Você se diverte, né? Claro, só rindo. Porque senão também ninguém aguenta, né? É muito. Porque deve ser complicado essa coisa de sentença, né? É muito difícil, porque eles exigem do juiz uma postura full time, né? Entendo que deva ser assim, até pelo que a gente vê por aí, né? Mas a cobrança é muito grande, parece que você não pode relaxar, não é? Aquela música que a Adriana canta da bailarina, como a bailarina não desse pum, não fizesse isso, não tivesse bafo, parece que o juiz é esse ser ungido. E não é, a gente é normalíssimo, nem tanto às vezes. Né? Bom, diz de perto ninguém é normal. Mas é legal. Então é você transitar nessa mídia nossa, que é muito específica, e nesse universo de pessoas que cobram de você, que não tem, né? Exige do outro o que não pode ser. É muito difícil. Tem que levar na brincadeira. Eu levo. É um pouco bailarina, corda bamba total. Não é? Eu levo. Eu já fiz um monte de sentença em verso, as pessoas acham um horror, sabe? Acham que é uma brincadeira, acham que é um assinte. E não é. É uma forma apenas de extravasar, né? De não enlouquecer. É legal. Claro que você tem que saber onde está mexendo. Às vezes é um dramalhão mexicano, você também não vai aprofundar aquele drama dando uma de engraçadinho. A situação é muito cômica, que já convida a esse lado, aí a gente faz. Mas no geral, ao mesmo tempo que tem o drama, tem a comédia. Exatamente. Então a gente faz e
A vida jurídica é muito rica. Se você prestar bem atenção, eu quando dava aulas, eu dizia sempre para os alunos, olha, a audiência é um circo, mas eu falava sempre entre aspas, no bom sentido, mas para que eles entendessem. Falei, a audiência é um circo onde o juiz é o palhaço principal. Por quê? Porque o autor sabe onde a causa dele está capenga, o que se defende também. E você, como palhaço principal, você tem 5 minutos para dizer quem está certo. E é horrível isso, é horrível. Eu como sou da roça, muito gaiato, sempre fui, eu pedia, pelo amor de Deus, quando a tese era muito complicada, eu realmente não entendia, eu falava, doutor, pelo amor de Deus, eu sou caipira, me ajuda aí. Onde o senhor quer chegar com isso? Aí o cara tinha dó, explicava, e olha, nisso já vão 37 anos de magistratura. 37, né? 37. Tá. Já devo ter errado muito. Mas acertado também, esperamos. Eu, a minha... Eu sou firme que acertei alguma coisa. Pelo menos acertou essa dos livros esquecidos, né? Ideias, na vida particular, acho que ele escolheu essa. Tá certo. Eu volto aí já, tá? José Maria que ele tem 37 anos, é isso, de magistratura? De magistratura, é. Você tem quantos, João Maria? 52 anos e meio. 52 anos e meio. De jornalismo, de reportagem. De reportagem. Sempre na rua. Até hoje? Até hoje. É o melhor, né? É o segredo da longevidade no jornalismo. É por isso que eu sou repórter até hoje, por fazer reportagem. Porque eu saio à rua e entrevisto as pessoas, converso, sei as histórias delas e tal. E esse livro é um deles, é uma série de reportagens. Pois é, é um grande orgulho, é o para sempre da profissão, né? Ser repórter, né? É como professor, mesmo que ele vire diretor ou secretário de educação, a essência é o professor. A essência é ser repórter. É o olhar, a prestar atenção. Agora, mexer com esse aspecto solidão é difícil também, né? Porque não é assim tão simples. As pessoas não vão chegar e te entregar logo o ouro, né? Esse livro é de 82. A ideia não foi minha. A ideia de fazer essas reportagens era de um colega meu, o Robson Costa, mineiro de Montes Claros, a quem eu dedico, inclusive, um livro, dediquei nas dedicatórias da primeira página. O Robson me deu a ideia de fazer o livro Solidão, mas ele não tinha coragem de enfrentar a solidão, porque ele vivia a solidão. E eu saí para a rua para fazer isso. Eu levei 3 meses para fazer as reportagens. Foram 7 reportagens, de cada uma com uma página no estado de São Paulo. E a primeira impressão que eu tive é que eu não ia conseguir. Porque eu fui numa tarde de 7 de setembro para a Praça da Sé, em São Paulo, tentar conversar com as pessoas. E não conseguia. Eu vi ali centenas de pessoas sentadas, sozinhas, mas não queriam me falar. Então, tem uma foto aí nesse livro, uma das primeiras, em que tinha lá um sujeito sentado num banco do Jardim da Sé, ao lado de 2 outros. Ele estava assim com a malinha, eu conversei com ele não respondeu. Ele estava com uma mala, meio mal vestido, essa foto aí, é o da direita aí. Esse aqui. Se você notar aí, reparar os pés os tênis, né? Uhum. Cada pé de um tipo, e era a própria solidão. Eu achei que ele podia ser um imigrante chegando a São Paulo, talvez de Minas, de onde eu sou, ou então saindo de São Paulo, um presidiário que acabava de ser solto, não sei. Ele não encontrou nada da história, mas o fotógrafo, o João Pires, fez essa foto que registrou, e quando eu fui ver a foto, a solidão começa aí. Aí eu fui atrás de outros personagens. Ele tá com o olhar totalmente perdido. Vê se dá para fechar aqui, Alex. E esses outros 2 que estavam ao lado também não conversavam, não. Eles estavam sentados um ao lado do outro, talvez fossem amigos, mas estavam calados aí um ao lado do outro. Porque tem a solidão acompanhada também, né?
Eu acho que deve ser até pior. Quando eu fui escrever o livro, eu comecei assim, que nessa cidade de 9 milhões de habitantes, São Paulo, hoje tem 11 milhões e tanto, 11 milhões e meio, né? Você pode passar 3 horas lá, como eu passei, no viaduto do Chá, sem ouvir voz humana. Não é que você ouve um burburinho, assim, mas você não ouve pessoas conversando, você ouve o burburinho da cidade. Então ali passa um carro, você só ouve a buzina dos carros, o barulho dos motores do carro. As pessoas passavam. E assim no centro de São Paulo eu encontrei muita gente que não se comunicava, não falava. Então. E como é que você abordava? Eu começava a conversar, por exemplo, na Praça da Sé, à noite, eu fui sozinho lá. Hoje eu acho que não teria coragem de ir sozinho para a Praça da Sé, mas 30 anos atrás eu tinha. Eu levei uma garrafa de café e uns... São Paulo falam bolachas, em Minas é biscoitos, né? Levava ali para compartilhar com eles. Aí era maneira de aproximar, mas eu vi depois que não era o que interessava. Eles queriam conversar comigo. E lá eu encontrei um sujeito de Ponte Nova, Minas Gerais, que estava lá há muitos anos e me falou da solidão dele. Mas isso, para falar de solidão, foi um longo papo. Porque o importante era conversar com ele. Mas quando ele era de Ponte Nova, eu sou da cidade vizinha, Jequeri. Hoje eu falo que Ponte Nova é vizinha de Jequeri, eu invento outras coisas. Jequeri é uma cidade de 13 mil habitantes, umas 7 mil na zona urbana, né, na zona rural e tal, cidade pequena. Mas eu era de lá e falando de Ponte Nova, eu conhecia pessoas de Ponte Nova, porque eu morei lá algum período, sobretudo eu ia muito a Ponte Nova, eu conheci e morei lá alguns meses. Então havia pessoas comuns, professora do grupo escolar, nome de lugares e tal, e aquilo para ele foi importantíssimo. Voltei lá agora, em 2011, quando eu fui fazer a última parte desse livro, que eu fui reencontrar personagens ou situações. Cheguei no mesmo lugar, na mesma hora, comecei a conversar com o sujeito sobre solidão. Aí perguntei, de onde você é? Ele falou, Ponte Nova, Minas Gerais. Uma coisa incrível. Se eu não tivesse um amigo comigo, como testemunha, as pessoas iam achar que eu estava inventando. Mas não era, né? E era o mesmo, era não, outro? Não era o mesmo. Aquele já tinha morrido, era o outro. Era o outro. Na mesma, foi uma coincidência só. Mas a abordagem era muito difícil. Por exemplo, uma vez eu fui a uma boate na Boca do Lixo em São Paulo, no centro de São Paulo. Eu falo que aí que é uma boate de terceira categoria, eu deixo claro que eu não frequento boate. Então, eu vi que era uma boate assim, de má qualidade, pela frequência e tal. E comecei a conversar com uma moça lá, que estava lá. E comecei a conversar com ela e tal. Até quando eu falei de solidão, ela falou comigo, eu posso acabar com a sua solidão, se você quiser. Era uma moça que estava ali de serviço. Trabalhando. Aí quando eu falei, não, eu estou fazendo uma reportagem sobre solidão, é isso, ela se levantou e foi embora, não quis mais falar. Então foi difícil, mas... confessar a solidão é quase uma confissão, né? Assim todos os personagens, eu ia abordando e conversando. Você ia mineiramente comendo pela borda, né? Para poder chegar no Agora, essa reportagem mexeu muito comigo, né? Nesse dia, por exemplo, em que eu fui à Praça da Sé e abordei esse sujeito aqui de Ponte Nova, isso em 1982, ele estava deitado na soleira da Praça da Catedral da Sé. Então, um jornal assim deitado. Quando ele me viu, ele falou assim, companheiro, pode deitar aí, tem lugar para mais um. A solidariedade dele. Voltei para casa horas depois, e eu sozinho no carro, na hora que eu estava assim, entrando na minha garagem, tinha um sujeito num carro, um Chevette, assim, não sei se tinha bebido, ele não conseguia arrancar lá, então eu fui ajudá-lo a manobrar ali, assim, orientá-lo, né? 10 metros acima da minha casa. E ele perdeu o controle e bateu na porta de aço. Essa porta está amassada lá até hoje. Bateu na porta de aço, fez um barulho terrível. O que ele fez? Ele arrancou, foi embora. Me deixou sozinho ali, a 1h da manhã, e eu poderia ter sido confundido com um assaltante naquela hora. Então, o contraste da solidariedade na Sé com esse sujeito lá na porta da minha casa. E você encontrou pessoas assim que te contaram a história deles. E o que eles tinham? Tinha uma coisa comum? A solidão era o elo?
A solidão, às vezes, pegava outros nomes. Solidão, por exemplo, pode ser saudade. Encontrei muito, assim, a solidão daqueles que chegam a uma cidade grande, no caso São Paulo, depois de ter saído do seu estado, da sua terra natal, geralmente uma cidadezinha pequena de interior de qualquer estado do Brasil. E chega ali e está fora do ambiente. Eu botei no Facebook esses dias uma notícia de que eu viria aqui sobre esse programa. Aí um colega, um sujeito jornalista que está aposentado, ele tem 80 e poucos anos, ele já leu o livro e falou que ficou muito emocionado porque em 64 ele chegou sozinho a São Paulo e foi vítima da solidão. O pernambucano de São Paulo começando. O que salvou foi a amizade, a solidariedade de 3 jornalistas que já morreram, né, naquela época. E foi engraçado que ele botou essa carta, postou lá, daí a pouco veio alguém que curtiu e comentou. Um outro pernambucano, também jornalista, que certamente enfrentou a mesma situação. Porque a sair da sua cidade para encarar uma outra cidade, sobretudo a cidade pequena. Então, essa solidão é essa. Né? Mas eu peguei outros tipos de... Por exemplo, eu peguei 2 tipos de pessoas que vivem a solidão atrás das grades. Primeiro, fui à penitenciária de São Paulo. A penitenciária é diferente lá da casa de detenção na época, que aliás já fechou, que era aquela de Carandiru, mas ali tinha a penitenciária ao lado e que as celas são individuais, né? Eram individuais só. Então, duas pessoas, dois presidiários que eu entrevistei, mediam a solidão dele pelo tempo. A solidão vai acabar daqui a 29 anos, 3 meses, 20 dias. Que loucura. E tantas horas. Eles medem assim o futuro. Anos, meses, dias e horas. Aí eu lancei o livro um pouco depois e consegui autorização para esses 2 presidiários irem lá ao lançamento. Ao lado estava o então presidente Figueiredo, no hotel ao lado, estava lançando no restaurante, estava lá ao lado, e aquela confusão de segurança, muita gente e tal. E um dos presidiários fugiu. Ele aproveitou a confusão ali, ele estava com 2 agentes, um agente penitenciário, só para... Mas estava meio disfarçado e tal, e fugiu. Eu fiquei muito preocupado e tal. Falei, não, um advogado amigo meu falou, não, é o direito do preso fugir. Se ele não cometer outro crime, ele não vai ser punido por isso, não. Fui procurar agora, quando fui procurar voltar a personagens, eu descobri apenas que esses 2 presidiários que eu entrevistei estão em liberdade. Eles conseguiram chegar a certo tempo, né, que deve ter tido bom procedimento. Inclusive é esse que fugiu, que hoje reconstituiu a sua vida. Um deles, que foi alfabetizado na penitenciária, fez depois um curso de Direito, ele queria fazer Medicina, mas acabou fazendo Direito na PUC de São Paulo e se formou. Deve estar em algum lugar trabalhando como advogado hoje. Eles mediam pelo tempo. Outro tipo de gente que vive atrás da grade, mas aí é voluntariamente, são freiras enclausuradas. Eu fui ao Carmelo de São Paulo e entrevistei lá a superiora na época, ela já morreu também, que tinha 40 anos de Carmelo. Então ela falava da alegria, da paz que ela sentia na solidão do Carmelo. Voltei agora, encontrei uma outra freira, com 81 anos de idade, e também com décadas de Carmelo, e com a mesma paz interior e tal. Por isso que eu falo que tinha solidão triste, pesada, querida. É triste, traz tristeza, é um peso, mas às vezes pode ser querida também. É um caso desse. E muitas pessoas têm a solidão querida quando elas buscam aqueles momentos de paz, de encontro consigo mesmas, né? E também não é uma solidão sofrida. Agora, eu falo tudo isso com base no que eu vi. Eu não sou psicólogo, eu sou jornalista, né? As pessoas me perguntaram se eu tinha solidão. Eu tinha solidão, não. Eu estudei no seminário aqui em Petrópolis. Passei 10 anos no seminário. E um dia eu resolvi sair. Mas não foi a solução. Então eu falo que numa noite de solidão, que eu passei a noite acordado, sozinho, decidindo comigo mesmo que eu ia sair. Aí foi um momento de solidão também. Eu fiz isso, né?
Mas às vezes a gente precisa da solidão, né? Precisa e gosta. Então, pode até sofrer com ela, mas às vezes também gosta, né? Mas também, às vezes é bom. Mas eu não sou psicólogo, não sou nada. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade com o silêncio, né? Não é? Com ficar quieto, parece que a gente precisa do barulho o tempo todo, da companhia o tempo todo. Mas a solidão também deixa a gente organizar um monte de coisa. Interessante que eu voltei a esse assunto agora, 31 anos depois. E você voltou Voltei, eu não queria publicar simplesmente. Eu publiquei as 3 primeiras partes desse livro, são os textos originais. Daquela época. E voltei a alguns personagens e algumas situações e verifiquei que quase nada mudou. Não mudou, né? É do humano e do humano Estado. E quem não leu antes, há 30 anos, não leu a série de reportagens do Estado, lê isso aí hoje como se fosse hoje. Tá? É atual. Talvez tenha até aumentado. Não é? Então, por exemplo, hoje tem um dado novo, que era a internet. O livro já trata disso na primeira parte, que eu fui procurar o computador, o computador eram aquelas máquinas enormes e que os bancos usavam para processador de dados e tal. Então eu fiz a reportagem sobre a entrevista, a reportagem sobre solidão do operador, né, com a máquina, né? A noite toda com aquela máquina lá trabalhando os milhões na época eram cruzeiros, né? Hoje seriam reais ou dólares e tal. E ele ali estava. Hoje tem na rede social, tem o contato da pessoa que fica ali horas no computador, né? Tinha, por exemplo, uma senhora... Sozinho falando com o mundo, né? Porque hoje em dia é isso. Se você quiser, você entra nas redes sociais e fala com todo mundo, não fala com ninguém, na verdade. Ou fisicamente com ninguém, ou tete a tete, ou olho no olho. Tinha uma mulher que tinha uma agência de casamento. Ela recebia cartas e aproximava as pessoas, e entre essas pessoas, muitas de fato se encontravam, se gostavam e casavam. Essa agência faliu, ela fechou, foi procurar, mas por quê? Porque o computador, a internet tomou o lugar. As pessoas hoje vão lá no computador e fazem isso sozinhos. Mesmo a pesquisa, né, a gente para sair para fazer uma reportagem, você pesquisava num lugar cheio de poeira, cheio de recorte velho de jornal. Hoje em dia você dá um cliquezinho. Vamos entrar um pouco de jornalismo. Nisso aí eu tenho o pé atrás. Por quê? O computador, a internet me ajuda a fazer reportagem. Mas se eu não sair à rua, não é a mesma coisa. Não funciona. Não funciona. É igual o médico, não adianta olhar só o exame, tem que falar com o doente. Senão não funciona. Mas é muito bom, né? É uma profissão muito interessante. Tanto eu estou nela, só nela até hoje. Só nela até hoje, eu também. Valeu, obrigado por ter vindo. Pedir um intervalo, vamos voltar falando de teatro, falando de música, falando de literatura. Sem censura, um programa da TV Brasil. Vamos abrir esse bloco com momentos de Natália Timber. Natália, 60 anos de carreira. Que barato, hein? Não é, Adriana? Nossa, uma loucura. Que luxo. De 54. Quer dizer, como profissional, né? Não é de carreira. E que carreira? E que carreira, porque não é uma carreira qualquer. Não, 54 que ela tá falando. A carreira. Ela começou garotinha, né? Como profissional. O livro do Cacau conta a sua história, é isso? O livro é dos dois, né? Ele se debruça, ele passa a um passando, porque para saberem que eu nasci, que provavelmente eu vou morrer. Ai. Mas não está tão longe. Mas é um boato, isso aí é um boato. Né? E quando ele fala da mezza del cammino, eu já estou em 3/4 del caminho, pelo menos. Mas enfim. Mas ele se debruça principalmente sobre a minha carreira, meu trabalho. Não sei por que cargas d'água ele se esmou com isso. A gente focou nisso aí, na trajetória artística dela. Até porque ela mesma diz, ela tem até uma frase que eu não sei se ela lembra que ela me falou: eu sou uma ilha deserta. Lembra aquela brincadeira? Que ela gosta ela não quer, ela não gosta de mostrar a vida dela.
né? A Natália é muito discreta. Então eu optei por isso, até falar pela trajetória E artística. também porque ela tem uma carreira tão rica, né? Claro, claro. Que a vida pessoal realmente não tem nada de interessante, de excepcional. Porque a minha vida toda foi voltada para o meu trabalho. Você começou a trabalhar muito cedo? Comecei em teatro, quer dizer, eu fui inoculada com 5 ou 6 anos pelo amigo da família, que era um diretor que tinha aqui no Rio. Um diretor conhecido, um diretor de televisão, de teatro e tal, depois para televisão, naquele tempo não existia, que era o Olavo de Barros. E que me convidou, a mamãe convenceu para participar de um filme. Foi aí que eu fui inoculada. Depois, quando nós fomos para visitar a família na Europa, o filme queimou e esse início histórico se perdeu. O filme O queimou? Grito da Mocidade. O Grito da Mocidade, do Raul Rolhan. Como assim queimou? Queimou a película, um incêndio e perdeu-se o filme. E a Natália já estava na Europa, não podia voltar, né? Não deu para voltar para fazer. Nem era uma coisa que justificasse, né? Porque era uma participação apenas. Eu acho que ali foi que eu fui inoculada e aí pela vida fora foi surgindo. Quando nós voltamos dessa viagem, o Olavo continuava amigo da família, tinha um grupo de teatro infantil, me carregou para lá. Eu já gostava muito. Foi onde eu conheci, nós até hoje somos companheiras de trabalho, que conheci a Daisy Lúcide, que era desse grupo infantil. Tinha muitos conhecidos, assim, o Gerdau dos Santos, Orlando Batista, Jorge de Souza, muita gente que foi para o esporte, mas enfim, aquele grupo de crianças que fazia, era uma vez por ano, um espetáculo no Teatro Carlos Gomes. Eu fiz a Cinderela, fiz o Aladim, era lindo. Outro dia, quando nós participamos juntas de uma filmagem, né, Vivendo Alugas, estava dentro, nós nos lembramos daquelas canções daquele tempo. Deve ser um barato. Aqui tem preciosidades, né? Tem preciosidade. Olha esta foto aqui, olha isso, 8 mulheres. Olha, tem até Sueli Franco aí, olha. Sueli Franco aqui. Tem Iracema de Alencar, Maria Sampaio, Margarida Rei, Dulcina está aqui na ponta. Essa é a Dulcina? Não. Qual é a Dulcina? A Dulcina não está aqui, não. Ela é a que está faltando. É porque não estão as 8 mulheres aqui, porque essa foto está faltando uma. Estava difícil de achar essas 8 mulheres, entendeu? Então fomos com essas daí. Grande parte vai gostar mais nisso. Agora. Olha, Leonardo Vilar aqui, não é? Não. Panorama Vista Point. Panorama. Olha, Sérgio Brito fez muita. A gente separou o Meu Querido Mentiroso, porque acho que foi a peça que vocês deram mais tempo, né? Nós fizemos... Fizeram 3 datas diferentes, a gente descobriu. Um intervalo de cerca de 20 anos entre cada... 64, 89 e 98. Isso mesmo. E Cacau tá afiada, hein? Sabe mais do que eu. Pode ter visto com você. Mais que a Natália agora, né? Não, é lindo o trabalho do Cacau, porque foi uma pesquisa incrível que ele fez. Foi coisa para mim... Como é que você trabalhou, Cacau? Foi o seguinte... A nossa Natália é muito organizada? Não, nossa Natália é o seguinte, é que nem o Sérgio. O Sérgio até também me ajudou muito nesse processo. Porque o Sérgio, acho que ele guardava tudo. Eu não sei se ele organizava tudo. Mas não, o Sérgio era uma... Vou saber daqui a pouco. O Sérgio era ele lembrava de todas as datas. Ele tinha uma memória. Coisas que a Natália não lembra. Muita coisa, né? E, bom, eu fiz ele tinha essa coisa de guardado, assim, ó. Ele me deu de presente, inclusive, as fotos da muralha. Todas as fotos. Ele, olha, toma essas fotos pra você. Que tem Natália com Fernanda, Natália com Nissete, Natália com Estênio Garcia, Natália com Jacira Sampaio, que foi a tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Enfim. Que delícia esse. Com Mauro Mendonça, Paulo Guarnieri. Não, o elenco que se juntou nessa... Silvio de Abreu, que era ator, né? Era ator, E tem tudo autografado, tá? Dessas pessoas todas nesse... Bom, foi o seguinte, primeiro sentei com a Natália algumas vezes pra gente organizar, né? Pra organizar a minha cabeça, né? A dela, porque muita coisa também, nem tudo ela
eu achei que ela nem fosse lembrar de tudo, de tanta coisa. Depois fui indo, né? Então, assim, recorri a Ieda Ferreira, que é uma camareira muito amiga da Natália, que tem tudo da Natália, desde o grande teatro. Ela tem tudo. A história do teatro do Brasil passa pela Ieda. Ieda é a única camareira no Brasil que tem prêmio Shell. Ela tem prêmio Shell? Tem prêmio Shell, ela foi homenageada. Olha que luxo, hein? Ela começou com o Walter Pinto. Meu Deus! É uma camareira. Acho que ele está programando um livro para as histórias de Ieda. Ela foi muito louca para conhecer Ieda. Eu estava com vontade de programá-la para cá. Vamos, Adriano, trazer ela aqui? Gostar da Ieda. Ah, com certeza. E, bom, aí eu peguei Ieda, peguei o Pedro Paulo Avelar, que também é um super fã da Natália, que tem tudo dela. Peguei o Sérgio. A Natália me mapeou, né? Fui conversando, entrevistando, foi mapeando tudo. Peguei o Marcelo Del Cima, que esse cara também é importantíssimo nisso, porque esse cara, o Marcelo, ele tem um acervo, ele tem um museu em casa de todo o teatro brasileiro, que as pessoas nem sonham que ele tem. Ele é um arquivista, é um homem que acho que é o maior acervo da América do Sul. Ele tem o boneco do Procópio Ferreira. Alguém lembra do Procópio? Ele tem o boneco do Procópio Ferreira. Nem a Bibi tem. Nem a Bibi tem. A Bibi falou, que boneco é esse? Que boneco é esse? O que ele tem, no outro dia me disse, Natália, eu preciso que você venha assinar umas fotografias que eu ainda descobri. Eu tenho umas fotografias de... Ele vai... Você não conhece ele, mas não, mas vou conhecer. Ele tem um acervo. Olha, aquele livro dos 100 anos do Teatro Municipal não seria feito sem o acervo dele. Marcelo Del Cima. Da ópera ele tem tudo, de balé. Ele podia bem estar vendo a gente, hein, Marcelo? Adoraria que você viesse. Marcelo anota aí, Ieda. Já está aqui, Ieda. Nós vamos fazer esse programa, né, Adriana? Adriana vem, porque ela é curiosa, ela gosta. Então, juntei Ieda Ferreira. Pedro Paulo Avelar, que é o fã número 1 da Natália, que também tem muita coisa. Então, gente, as coisas foram vindo, né? Mas aí já vão tomar vai ter uma confusão aqui, vai ter uma confusão nesse programa. Juntei esse povo todo. Consegui 1.200 fotos, eu peguei, escolhi, escaneei, olhei tudo. Porque as fotos são bárbaras. Deram 500 páginas de texto. Aí eu, assim, depois eu cortei. Não, aí a tristeza é cortar, né? Cortar é depois que é de lá. Isso tudo, eu fui pra Natália e falei, vamos cortar mais aqui. E foi cortado porque, assim, a gente queria fazer um livro acessível às pessoas, mas também, se eu faço um livro de 500 páginas, gente... Eu nem queria. O problema também é o custo disso. Não, aí vira um livro que só meia dúzia pode ter. Né? Natália não tinha ainda um livro que... E depois eu disse a ele, eu disse ao Cacau que sempre que faltou, porque ele tem depoimentos lindos aqui que me fazem, companheiros de trabalho, eu disse, mas faltou o capítulo dos detratores. Que deve ter. É incompleto. Não, mas a internet dá conta disso. Dá conta. Quem não gosta. Os detratores sempre acharão seu espaço. Mas então fazem parte de uma história também. Mas pra que a gente vai incentivar? Uma folha. A gente fez uma folha. A trajetória da Natália aí, abrimos com o poema do Carlos de Moura. Uma folha. Conhece, né? O Carlos de Moura é um grande... É um poeta, um grande amante de poesia, um curador incrível. Ele nos deu nos presenteou todo o evento. Ele é louco por ela. Louco, apaixonado por... Louco, eu digo apaixonado por... Louco por Natália. Louco por mim também, não é? Ele faz do grupo Louco por Natália, né? Isso aqui é minha família. Você nasceu onde, Natália? Aqui no Rio. Você é carioca? Sou carioca. Da onde? Que bairro? Da Tijuca, da Nota. Muito artista, né? A Tijuca, eu já falei que só tem uma. Os gaúchos também são assim. A gente aqui, os embargadores de Niterói. Mora em Niterói. Mas não é de Araçatuba, né? Caraguatatuba. A Marina é da onde? Sou carioca. Carioca. Dos cariocas, só os tijucanos são tão cientes da sua origem e gostam do seu... São apegados à sua origem como os gaúchos e como os mineiros. Acho que dos cariocas são os tijucanos. E é incrível como a Tijuca, não é? Cláudia Gimenez, Tim Maia, Erasmo, Flávia Alessandra. Flávia Alessandra também. Estudava com ela. Assim, Eric Johnson. Você vai buscando
Mas Você acontece vai que a Tijuca, Adelaide Queiroz. Adelaide, adoro ver aqui outro dia mesmo. Ai, como eu gosto da Adelaide, com Mas eu acho que é doce. porque a cidade foi migrando, né? Ela era Mas a mais... Tijuca é Thiago Fragoso, fortíssima. gente. O Thiago Fragoso da Tijuca. Agora tá na Barra, né? Porque Eu fiz um Barra livro de é Minas para o recente. mundo. Eu queria fazer as gaúchas, as mulheres gaúchas, porque eu sou apaixonado por elas. As mulheres gaúchas, elas são muito incisivas. E fazer os Gaúcho também tem muita gente por aqui para fazer na nossa área, que é gaúcha, que aliás são fortíssimas. são fortíssimas. Tem uma vida Fortíssimas. cultural. Não, o gaúcho tem tudo. Até quando a Marta Medeiros chega aqui com o livro, ela já estourou lá, ó. A mulher que mais vendeu livros no Brasil até Olha, hoje, essa aqui é Lia Ieda. Lourdes, gaúcho. Ieda e Pedro Paulo. Ah, Ieda, olha aqui. Então nós temos aqui o vamos Pedro ver a Paulo Carolina. Avelar. É ele. E a Ieda tá aqui. A Ieda é nosso prêmio Shell. Você quer ver? E tem também uma coisa muito bonita. E será que tem o aqui. Marcelo Delcino Não, aqui? mas tem aqui, tem aqui foto dele. a minha afilhada, que é a Que é Maria Maia. filha do Wolf da Sininha? Olha aqui, é. Olha que delícia, Maria. Olha, você já foi bebê, hein? Que vara. E o Wolf, que evidentemente E o Wolf, que tem uma... fez um depoimento. Eu vi aqui. Não, tem... Olha aqui. Tem fotos maravilhosas. Aí. Olha o Wolf aqui. Olha, com o Wolf, com o Zico. Ela também, né? Olha a mamãe. Com a Eva, tudo. Minha irmã. Aqui. É. Você é muito apegada à família, né? Eu vejo sempre você com seu irmão, não é? É, meu irmão, agora que me sobrou, né? Porque minha irmã já foi, minha mãe, meu pai. Ficaram eles. E o Cacau teve uma coisa muito linda, que é, eu disse que eu não gosto muito, essas coisas existem porque ele conseguiu e traz as fotografias de trabalho. Mas a fotografia que eu mais gosto Qual é? é a que está na capa, que ele Essa botou aqui? porque ela não disse. Que não tem nada a ver com tudo. A gente resolveu, Capa do livro. A capa tá aqui. Tem aí grande a capa? Peraí. Ah, tem fotos muito melhores aqui, quer dizer, melhores pra mostrar, né? Ó, Do que a do livro. Então- Que é a capa do livro, só que a foto tá melhor pra gente mostrar na TV. e uma foto que remete bem ao que a gente queria no livro, né? Um momento. Nossa, que coisa. Que bárbaro. Onde é que foi isso, gente? No safari. Feito de uma Polaroid, olha isso. De uma Polaroid? Uma Polaroid. Ai, que É uma delícia. fotografia que eu adoro, porque tem uma alegria. Tem. Tem uma alegria Eu estou tão incrível. feliz com aquele leão no colo. Leão, que cor, que experiência. Ela abraçou o leão mesmo, né? A gente optou até por isso, para sair daquela coisa dessa foto do trabalho. né? Aqui já, o povo já ia ver, as pessoas já iam ver fotos de trabalho. Olha aquela foto que eu mostrei. Eu falo que ela é melhor, não porque ela é melhor que o livro, mas é mais fácil para mostrar, né? Foto daqui bem, é o último Natália. Essa trabalho foto dela. de uma força, né? De que trabalho é Está no esse? tríptico agora que eu fiz agora aqui. Muito bom. O lançamento foi incrível. Aqui, ó, com a Fernanda numa dupla que vai se repetir, né? Na próxima Agora, novela, não é? agora. Você e Fernandona, Montenegro. Nós devemos começar agora. A novela vai pro ar no começo do ano que vem. Novela do Gilberto Braga. E É verdade que vocês vão fazer um casal gay? É. Você e a Fernanda Montenegro? Ah, meu Deus, olha aqui. tabular. Ah, que delícia. Desespero da minha mãe, aquele laço que ela gostava de botar, não ficava, porque meu cabelo sempre foi muito fino. Cabelo muito liso também. Muito fino. Não parava. Gente, esse é um momento Essa aqui. fortíssimo da televisão brasileira. Albertinho Limonta, não é? E essa novela, né, que Dona Natália É, alçou aí a fortíssimo. popularidade, não foi, Dona Natália? Foi, né? Por aí, Foi um boom, assim, né? Não foi? Não, foi uma coisa que aconteceu que me deu a mim, foi muito importante, que eu percebi a responsabilidade com a força desse Esse veículo. veículo. Foi aí que eu disse, meu Deus do céu, como isso é violento, é forte,
Nessa festa lá do encerramento, tinha toda uma parte da arquibancada que eu tinha ido ver uma colega que passou mal. O moço disse, vamos embora, porque a senhora daqui a pouco não se vê. Eles viraram, eu segurei aquela gente com a mão. Quer dizer, me assustou a força disso e a responsabilidade que se tem quando se lida com isso. No Maracanãzinho, né? Maracanãzinho. Direito de Nascer, né? Foi a primeira grande novela, né? Não, teve assim, de sucesso. Parou o país. Isso é o que? A gente está falando de que ano? E sem os recursos da mídia. Sem nada. 64? 64. Linda essa foto. Linda, né? 64, vai. Muito bom. Vou voltar aqui daqui a pouquinho. Ficou canonizada. Como é que ela chamava mesmo? Eu esqueci. Sora Helena da Caridade. Eu vou pegar uma foto aqui desse momento, meu querido mentiroso. Podemos colocar o VT? A gente tem um trechinho da peça, micro. Do querido? Meu querido mentiroso. Com Sérgio. Com Sérgio Brito. 1913. Que no ano novo você possa brincar com a lua e beijar as estrelas. E que a terra continue a seus pés. Véspera do ano novo. A noite de todas as noites. Você se lembra do último Réveillon? Eu me lembro. Isso me corta o coração. Porque eu sei que até ali íamos bem. E ficamos doentes desde então. No último Réveillon e todos que o precederam, havia beleza e eternidade. Se sua parte nisso tudo não passa de ilusão, então estou tão só quanto Deus. Olha. Saudade do Sérgio. Eu nessa última versão que nós fizemos, às vezes eu tinha que me policiar porque eu me distraí olhando para ele. Eu acho que a vez, de todas as vezes que nós fizemos, foi aquela em que ele encontrou plenitude no show que ele fazia. Ele gostava particularmente da carta do enterro da mãe. E ele fazia aquilo com uma entrega, uma coisa que eu embarcava, tinha que me policiar. Senão você embarcava na dele. Ai, Marília, você juntou todo o acervo dele, catalogou, como é que se diz? Escaneou, como é que é? Digitalizou. Na realidade, Leda, o Sérgio, ele é um arquivista, né? A gente até viu, você estava falando da organização, né? E ele não arquivava só ele arquivava todo o grupo que trabalhava com ele. Então, na realidade, o acervo do Sérgio não é um acervo só do Sérgio Brito, é um acervo de todos os companheiros de trabalho. Então, por exemplo, se alguém estava fazendo um espetáculo, não tinha nada a ver com ele, mas era legal dele, ele guardava. Então, ele guardava tudo. E, na realidade, a gente, em 2011, né, como o Sérgio teve aquele acidente e tal, né, a gente começou eu tive que, de alguma forma, tomar conta da vida do Sérgio, né? E nós começamos a preparar as coisas dele, catalogar as coisas dele. E ele tinha tudo mais ou menos organizado. Então, obviamente não estava na organização, mas ele tinha tudo isso. Então, ele tinha muitos books. Ele está falando da muralha, mas ainda tem 2 books da muralha. Ele tinha 3 books. Realmente essa novela foi um marco, né? Em termos do elenco maravilhoso que ela tinha. Então, eu acho que justamente uma pessoa que guardava tudo e catalogava tudo, ele queria compartilhar isso, né? Então, em 2011, a gente começou a organizar junto com ele ainda, né? E fomos preparando as coisas e tal, só que não deu tempo, né, dele ver as coisas se organizarem. E a gente tinha, quer dizer, na realidade, eu tinha assumido um compromisso com ele que eu daria continuidade às coisas dele. E começamos a preparar tudo. Aí a gente conseguiu realmente um recurso para isso, né? Da Secretaria de Cultura, da Petrobras, e via editais, tá? Foi tudo feito via edital. E começamos a trabalhar o acervo, né? Começamos a trabalhar isso em 2013, nós fizemos tudo muito rápido. Hoje eu estava conversando com o Ernesto Federico, pelo tempo, você acha que morreu em dezembro de 2011. Se você pensar que a gente já lançou um portal, temos todo o acervo digitalizado, disponível para consulta, a gente fez muita coisa, mas tem muita coisa do Sérgio espalhada por aí. Então isso é uma coisa até que a gente vem falando, até tem um meio de contato no portal,
pessoas que tenham coisas que eles querem, porque o que a gente quer? A gente está querendo agregar e disponibilizar. Quer dizer, o acervo, o portal, até tem um folderzinho que eu trouxe até para todo mundo, que foi distribuído no dia do lançamento, que a Natália estava lá, nós fizemos um lançamento no Lauro Alvim, que a gente conseguiu juntar no palco do Lauro Alvim, Natália, Tília, Fernanda Montenegro, Bárbara Leodoro e Glorinha Baltimilha. Foi assim uma coisa, né? E foi muito forte, né? A Natália pode falar por ela, né? Como foi. E a gente, na realidade, a gente disponibilizou. Quer dizer, hoje o portal está no ar, né? Então esse portal ele está todo, é tudo feito na primeira pessoa, que na realidade a gente coloca sempre trecho do Sérgio falando sobre o espetáculo do Sérgio, que a gente pensou dos livros, né? A gente está falando aqui de livros, o Sérgio tem 3 livros editados, né? Então a gente pensou dos livros, as falas do Sérgio, e nós vamos, quer dizer, a Funarte vai lançar o 4º livro que o Sérgio escreveu, junto com o meu irmão ainda no último ano dele. Esse livro deve estar sendo lançado no início de 2015. Estou falando porque a gente está falando tantos livros aqui, livros, né? Livros. Hoje, né, com um programa assim, literário. Depois, quando esse livro for editado, a gente pode até combinar para trazer para vocês aqui. Então, né, eu acho que o importante é a gente, quer dizer, compartilhar, que é essa palavra, compartilhar tudo que o Sérgio guardou, né? Toda a história do teatro, quer dizer, desde o teatro universitário, a gente encontrou o caderno de ponto. O Sérgio tinha caderno de ponto do teatro universitário, então estava lá escrito, fulano faltou, fulano faltou. Então ele tinha tudo isso guardado, né? Então a gente encontrou coisas assim muito impressionantes que estão sendo disponibilizadas, que inclusive está no portal, o próprio caderno lá está no portal. E o acesso é www.sergiobrito com 2Ts.com, que aliás ele explica que ele é o único com 2Ts, né? Porque foi um erro no registro. Mas ficou bom, né? 2Ts. Ficou bom, Mas às vezes a gente passa o e-mail, a pessoa bota com 2T, bota o meu também, né? Porque não, o seu não é, só o dele. Só o dele. Foi feito para ele esse nome, né? Então, na realidade, o portal está aí, o acervo completo digitalizado fica na biblioteca do Instituto Cal de Arte e Cultura. Cal é aquela escola de teatro. Que o Sérgio é fundador, né? Então, nada melhor do que ter levado isso para lá. Ele foi fundador do Teatro dos 4 também, né? Teatro dos 4, ele era um dos donos, né? Teatro dos 4, Teatro dos 7, Teatro dos 12. Tudo era nunca, né? O Sérgio era tudo nunca. Ele gostava do coletivo, né? Gostava da tribo. Porque ele nunca quis botar quando eles compraram o Teatro dos 4, ele, o Paulo e a Mimina, eles queriam botar Teatro Sérgio Brito, ele não quis. Então sempre foi um número mesmo, né? O último foi o Teatro dos 4. Agora tem um espaço Sérgio Brito lá no Instituto Cal, que é o teatro que tem lá dentro do Instituto Cal. Então, você está falando desse acervo dele, quando eu fui fazer a pesquisa da Natália, que eu cheguei na casa, o Sérgio via aquele monte de coisas assim, aí ele... Só um minutinho, Cacau, porque assim, tem um livro aqui embaixo, ele ia direto do livro, Natália, 1900 e tal. Ele abria na página. Como é que pode isso, gente? Porque tem assim, sei lá, 100 livros aqui, 100 catálogos aqui. Ele se entendia no caos dele, Como é que pode? Ele abria na página, aí falava tudo, ele lembrava de tudo, lembrava de personagem. Uma memória incrível, incrível. Impressionante. Tudo organizadinho e tal, mas ele nem procurava muito, não, peraí. Ele dominava mesmo. Pegava. E sempre querendo ajudar, né? Porque isso que ele está falando, isso é característica do Sérgio. Sim. Todo mundo que você conversa, me lembro quando foi feita aquela ocupação ano passado em São Paulo, que a Natália não pôde, mas a Irene Ravache foi que falou, ela comentou da generosidade do Sérgio em tudo, até como diretor de teatro, como ele era generoso com as pessoas e sempre tentando ajudar. Qualquer pessoa que precisasse de alguma informação, ele estava sempre aberto. Foi bom mesmo ter digitalizado, né? O importante é você estar botando era isso que ele queria, né? É isso que ele queria. Ele fazia em petit comité na casa dele com quem eu procurava, mas... Sempre, os alunos todos. Claro que ele ia gostar de ter isso, ele né? Distribuído. Umas fitas VHS de Hamlet, algumas coisas assim, tudo com o labelzinho batido à máquina, uma coisa que eu horrorizada, porque eu sou as coisas nada tem label, tudo. Um apaixonado por cinema, o acervo. Todo o acervo do Sérgio, tanto de livros, que era uma infinidade, porque o Sérgio lia tudo, né? Você estava falando de compulsão, ele estava falando de compulsão, o Sérgio lia tudo. Todo o acervo do Sérgio de livros, todos os filmes, que ele tinha uma coleção, inclusive de filmes inéditos, tudo está vamos para cá, está tudo na biblioteca da Cal. E todas as pessoas podem acessar, inclusive aí tem um endereço, tem um e-mail, tem um telefone, visitar. Como é aquilo uma faculdade, e é dentro da biblioteca, então obviamente a gente foi definido
com a diretoria da CAL, um horário de visitação, agendamento de visita, para o acervo, eu digo assim, não físico, né? Porque o físico não vai ser, tudo do físico está digitalizado. Obviamente estamos filmes, isso é outra coisa, mas eu digo assim, tudo que é foto, programa, tudo isso foi digitalizado, textos, isso tudo está disponível no acervo digital, na biblioteca da CAL. Agora eu vou fazer um intervalo, vou antes agradecer a Bárbara Lafetá pela liberação da presença da Natália Timber aqui, muito obrigada. Continue liberando, né, Natália? Da força. Agradecendo a Bárbara Lafetá que liberou sua presença aqui, para ela continuar liberando todas as presenças aqui, muito obrigado. Intervalo, volto já com Adriana Calcanhoto. Sem censura no programa da TV Brasil. Que a Adriana Calcanhoto gosta de literatura, gosta especialmente de poesia, nós até já sabíamos. Todos nós, porque ela fez a antologia ilustrada da poesia brasileira, ela já interpretou vários poemas musicados, mas agora ela fez um livro dedicado a um tipo de... organizou um livro, né? Organizei. Ilustrou. Ilustrou. Dedicado a essa poesia. Quando eu fiz a antologia, quando eu organizei a outra antologia de poetas brasileiros para crianças de todas as idades, eu notei que o haikai tinha uma força muito grande, uma representatividade, uma vida, uma coisa... E em um determinado momento a minha antologia parecia que eu estava puxando a brasa para a sardinha do haikai. Ficou um pouco desequilibrado e eu achei que valeria a pena me debruçar sobre o haikai num livro à parte. Então organizei um livro à parte, que é esse aí. Que é esse aqui. Que é esse aí. E que ficou lindo. E que as pessoas estão gostando muito. É muito interessante a história do haikai e ele chegou no Brasil, tem muitas maneiras, quer dizer, não se sabe, ninguém sabe dizer se foi o Afrânio Peixoto ou se foi o Monteiro Lobato o primeiro a escrever um haikai no Brasil. A coisa é que o Oswald de Andrade ficou muito interessado pelo haikai porque ele entendeu que isso vinha do Japão e não da Europa. Era uma poesia não balofante, não engravatada, não europeia. Mas a verdade é que entrou pela colônia japonesa, na forma tradicional, e se produz haikai dentro da colônia japonesa da forma tradicional que o Basho fixou. Mas entrou pela Europa porque os poetas brasileiros eles estavam se alimentando do que os poetas, sobretudo franceses, estavam se alimentando. E eles estavam se alimentando do haikai, sobretudo por causa do Ezra Pound. E o haikai interessou aos poetas concretos, aos modernistas. Todos olharam para o haikai de uma maneira ou de outra. Cada movimento ou cada poeta por um aspecto diferente. Por exemplo, os concretos ficaram muito interessados no que dizia respeito à coisa do desenho escrita, que é o ideograma, né? Porque o haikai no Japão ele é escrito, se escreve por ideogramas, ou seja, é um desenho, né? É um verso único na vertical e que faz parte de um desenho. Ele não é a legenda de um desenho e sequer o desenho ilustra aquele poema, é uma coisa só. Latinizado, ele vira 3 versos, o primeiro de 5 sílabas, o segundo de 5, que significa uma redondilha menor, uma redondilha maior e uma redondilha menor, ou seja, para nós é muito cômodo. O Camões usava muito a redondilha maior e nós falamos em redondilha menor. Toda a nossa coisa folclórica da tradição oral é em redondilha menor. Aí o Guilherme de Almeida, que tinha um pensamento moderno, mas ainda um ouvido parnasiano, criou o haikai guilhermino, que é um sistema de rimas que ele criou, rima interna, que não existe rima no haikai tradicional japonês, mas ele criou então o haikai guilhermino, onde ele bota título, o que não condiz com a coisa do haikai japonês, porque o haikai, segundo Basho, haikai é o que está acontecendo agora.
Ou seja, você não tem ideia de memória, você não tem passado. Então, quando você põe um título, você já não é muito... Mas, enfim, no Brasil ele foi acontecendo de diversas maneiras, ele foi se transformando e, na minha opinião, por isso eu chamo o livro de Haikai do Brasil, hoje existe um Haikai do Brasil. O Haikai hoje no Brasil é a forma fixa mais praticada. Pratica-se hoje no Brasil mais o Haikai do que se praticou o soneto no século XIX. Jura? É. E você descobriu isso como? Pesquisando, porque eu adoro isso, né? Tudo. E fui descobrindo. E, na verdade, tem uma coisa interessante. Já que é a forma mais praticada, quando eu estava trabalhando no livro, eu não conseguia fechar o livro. Porque todo dia tem uns grêmios, umas associações, uns clubes na internet de pessoas que escrevem Haikai. Então, todo dia você abre a internet, tem coisas muito lindas, novas acontecendo. Tem até uma degeneração, né? Porque hoje em dia eles consideram quase que todo verso curto. Exatamente, acham que já virou Haikai. Virou genérico. E não, virou genérico. Não é genérico, Eu começo Paixão com o da Neide Arcanjo. Da Neide Arcanjo. Né? Ah. Ela começa, ela tem um poema que é "E estando, me faltas". Acabou. Isso parece Oswald, né? Amor, humor. Mas virou, hoje em dia, você vê muita essa prática do verso curtinho, que eles resolveram chamar de Haikai também. Que não é, porque Haikai tem uma forma definida. E muitas pessoas, assim, logo que o Haikai apareceu no Brasil, alguns poetas diziam, isso é para os poetas exibirem a técnica, ficarem se mostrando dentro de uma forma fixa e tal. Mas o Leminski ajudou a popularizar o Haikai. Ele foi tomando o rumo dele e continua tendo dentro da colônia tradicional, porque as crianças escrevem Haikai no Japão e dentro da colônia tradicional aqui. Eu achei incrível, porque eu não sabia. Por exemplo, Milor Fernandes, não é segredo, somos feitos de pó, vaidade e muito medo. Muito bom. O Milor não é um poeta, mas quando ele escreve Haikai, ele é uma coisa muito interessante. Ele tem um humor ácido. O Manuel Bandeira escreveu um Haikai de uma forma... Manuel Bandeira, de uma forma modernista. Ele... Onde é que tá? Espera aí, agora. Até aqui eu disfarcei. É muito bonito. Eu adoro aqui isso. Tá o Por que cara feia? Na vida, ninguém paga meia. Muito bom. Muito Tem um que não está aqui, porque ele foi escrito por um brasileiro, mas originalmente em inglês. Mas ele foi para essa sonda que chegou em Marte agora, e é um poema que fala de Marte. É um Haikai brasileiro que foi para Marte. É mesmo? Quer dizer, nosso Haikai não é pouca coisa. Não. Já está até em Marte. Tem aqui Olga Savária, tão bonito. Tempo, esse tem título. Que arda em nós tudo quanto arde, e que nos tarde a tarde. É bonito. Lindo, né? Tem Décio Pinhatari, tem José Paulo Paz, Lido Ivo, Milor, tem bastante Milor até. Porque uns do Milor são muito ácidos, outros são muito engraçados, outros são mais... Agora, selecionar deve ser uma trabalheira, né? Porque tem muito. Porque é cortar. E a gente quer, aí vai cortar é tão difícil. Aqui um pra Natália, do Carlos Drummond de Andrade. Gosto tanto de ir ao teatro, que por amor ao teatro, vê lá se vou ao teatro. Agora, as ilustrações você fez todas, você faz... As ilustrações, olha isso, lindo Pedro isso. Xisto, que coisa linda. Assim, sim, assim, sim, senhor, senhor, sim, 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 sim. As ilustrações eu fiz, eu tinha ideia de que fosse isso, tá aqui Manuel Bandeira. Água de rosas, ácido bórico, essência de mel da Inglaterra. Olha isso. Revolução, maravilha, né? Como é que você fez as ilustrações? As ilustrações é o seguinte, isso aqui é uma caneta japonesa,
não tradicional, uma caneta moderna, com uma ponta larga, chanfrada. E eu tinha vontade de usar essa caneta para fazer desenhos assim abstratos, explorar a caneta. E eu estava atrasada para fazer isso, levei o material, levei o livro, elas imprimiram para mim uma pasta, uma coisa encadernada com os poemas já mais ou menos diagramados. E levei para Lisboa, onde eu estava fazendo um trabalho, e eu segui pela Europa. Eu não queria levar aquilo, eu queria de Lisboa mandar para cá, porque eu já estava muito atrasada. E isso foi na noite que eu passei no quarto do Fernando Pessoa. Então, eu acordei mais cedo do que o necessário para ir para o aeroporto, pegar o voo, tudo. Abri aquele caderno em cima da cômoda onde nasceu Alberto Caeiro. E em meia hora eu fiz a ilustração, era ficar olhando aquele quarto também, uma coisa fantasmagórica. Eu fiz o desenho em cima da cômoda, que ele dizia que era alta e não é alta. Alta era a poesia, a cômoda da altura de qualquer cômoda, uma cômoda humilde, que poderia estar na casa de qualquer pescador. E você estava no quarto do Fernando Pessoa? Eu passei a noite no quarto do Fernando Pessoa. Porque é um hotel? Não, eles é a casa de Fernando Pessoa. É a casa de Fernando Pessoa. Eles convidam uma pessoa e você vai convidar aí? Algumas pessoas eles convidaram para passar a noite lá. Olha que barato. E é uma coisa incrível, quer dizer, fiquei olhando a maçaneta, dizendo quantas vezes esse homem abriu essa maçaneta pensando na Ofélia, pensando em sair dele mesmo, pensando, inventando heterônimo e tudo. É muito bonito por esse ponto de vista, mas também aquela cômoda, também. fazer uma coisa nova, produzir uma coisa naquela cômoda foi muito interessante. Não tem nada a ver com Haikai, mas não tem nada a ver com nada, mas não tem nada a ver com nada, mas enfim, era aquilo, eu tinha que fazer, eu estava atrasada. Foi em cima da cômoda de Fernando Pessoa. Foi na cômoda do Alberto Caeiro. Eu fiquei lendo de noite o Guardador de Rebanhos, olhando para a cômoda, e de manhã eu falei, Adriana, sabe do que mais? Você tem que trabalhar. É agora, entendeu? Mas você estava impregnada ali. Claro que sim, claro que sim. Foi decisivo o quarto de Fernando muito Pessoa, bom, foi né? muito bacana. Não foi, mas foi. É um Haikai. É um Haikai. Eu vou ter que ir para o intervalo, eu não queria, mas sou obrigada mesmo pelas circunstâncias. E vou, sem censura, um programa da TV Brasil. É um desafio, porque tem, assim, 4 minutos para falar tudo ao mesmo tempo. Conversamos com o desembargador Zé Geraldo da Fonseca, porque ele esqueceu livros. Qual é a palavra mesmo que você usou? Deslembrei. Deslembrou de livros nas barcas, indo e vindo para Niterói, e com isso criou-se um espaço cultural nas barcas. Uma boa ideia que você pode usar aí na sua cidade, né? Inventar um jeito de fazer na sua cidade. A Marília Brito contou do portal Sérgio Brito, www.sergiobrito.com, onde você vê toda a obra dele digitalizada, os programas olha, o programa da peça, está tudo lá, fotos, arquivo. Zé Maria Mairink, de Minas Gerais para o Mundo, com o livro Solidão, matérias publicadas no estado de São Paulo, revisitadas 30 anos depois, agora em livro de novo. E a vida de Zé Maria Mairink, a vida de repórter desse rapaz, que foi o primeiro a chegar. Olha só essa história. Corinthians e Santos jogavam no Pacaembu. A redação estava quase vazia na noite do dia 4 de novembro de 1969, quando chegou a notícia da morte de Carlos Marighella. Mandaram-me correndo para a Alameda Casa Branca, nos Jardins, onde o líder da Ação Libertadora Nacional acabava de ser aliado. Fui o primeiro repórter a chegar ao local. O corpo de Marighella estava caído no banco de trás de um Volkswagen, o sangue correndo pela boca. Essa testemunha ocular dos fatos, como dizia o locutor da cidade do interior, é Zé Maria Mairink. E você pode curtir o livro dele. Queria responder a Glaura Miriam, que tijucana é Natália Timmer e tijucano é Tiago Lacerda, que citamos aqui vários tijucanos e não mencionamos Tiago Lacerda. O livro de Natália e Cacau e Gina está nas melhores casas do Raul Momentos. A Adriana Calcanhoto, que falou do Haikai do Brasil, edições de janeiro, também está nas melhores casas do Raul, mas a Adriana tem uma agenda, gente, poderosa. Amanhã é Teatro Rival. Amanhã é sábado, Teatro Rival.
Teatro Rival, que são 80 anos do Teatro Rival. Resistência que eu amo. Cultural de Ângela Leal. Ângela e Leandra. Estou com elas e amo esse lugar. Teatro Rival. Depois... 12 de outubro, Sesc de São Gonçalo. 19 de outubro, Caxias do Sul. 25 de outubro, Sesc Madureira. 24 de outubro, Rádio Alfa, com Arnaldo. Em São Paulo, cantando com Arnaldo Antunes. Opa, isso deve ser bom, hein? Vai ser. 6 de novembro, Natal. Natal, uma coisa de poesia junto com o Cid Campos, filho do Augusto. 8 de novembro, Recife. 14 de novembro, BH, Palácio das Artes. Palácio das Artes. 22 de novembro, Sesc de Barra Mansa. 29 de novembro, Sesc da Tijuca. E 4 de dezembro, pra matar a gente, é Lupicínio Rodrigues em Porto Alegre. Só Lupicínio em Porto Alegre, com participação do Arthur Mestrobes. Ai, meu Deus. Olha, eu vou ter que agradecer a vocês, mas eu queria... Você não pode voltar aqui antes do Lupicínio, não, para contar um pouco desse show? Posso, com todo Podia prazer. gravar esse show, fazer um DVD dele. Prazer. Porque todo mundo vai querer ver isso, né? E a gente não pode todo mundo ir para Porto Alegre, no Brasil inteiro. Então eu agradeço a vocês por terem vindo. Muito obrigado a vocês por estarem nos assistindo, mas eu quero ir a Porto Alegre, dia 4 de dezembro, ver isso. Ela cantando Lupicínio, não é demais? Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.